calculei realmente, só para ter certeza. 53, não, então eu tivesse louco, porque força elástica eu pulei, não entendi vocês, vou voltar para a janela. 53. 2, 3, começamos com a 2 e 3. Se exercitar vai aprender, meu querido. Página 53, estamos no volume 2. Vamos fazer a questão 2. Gertrudes, plano inclinado. Um corpo de massa 8 kg é puxado por uma força de 100 N sobre uma superfície lisa, sem atrito. Veja a figura. A aceleração do corpo durante a subida é... Então tu vê, tem lá um plano inclinado, uma roldaninha. Essa roldana fixa ou móvel? Fixa, ela muda a força? Não. Pô, cara, diz que 100 newtons é essa força para manter o cara parado. E aí ele pergunta a aceleração do corpo durante a subida. Se eu quero a aceleração do objeto, quais são as duas ferramentas que nós aprendemos esse ano para calcular a aceleração? Força é igual massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Antes eu te mostrei que a aceleração era a variação da velocidade dividida pela variação do... Ele falou, deu um mecanismo para calcular a velocidade final e inicial. Falou do tempo. Então essa fórmula está no lixo. Vai ter que ser por aqui. Ele disse que o cara tem uma massa de 8 kg. Se eu quiser aceleração, basta descobrir a força resultante. Como é que eu vou descobrir a força resultante atuando naquele sujeito que está num plano inclinado? Px tem a ver com Px. Então, peraí, vocês querem que eu desenhe as forças atuando nele, né? Então, peraí, vou pegar o plano inclinado e vou desenhar o objeto aqui em cima. Qual era o segredo para a gente poder fazer os desenhos adequados? Pontilhada paralela, que a gente chama de eixo X. Pontilhada perpendicular ao plano inclinado, que a gente chama internacionalmente de eixo Y. Desenha o peso, que é vertical para baixo, esse é o peso. E depois? Pontilhada paralela é decomposição de vetores, obrigado. Px e Py. E o segredo é lembrar que o ângulo está entre P e Py. Então tu vê, já que a gente sabe a massa do cara, dá para calcular o peso, concordam? M vezes G. A massa é 8, a gravidade é... Eu sei que o peso é 80. Vocês me pediram para calcular o quê? Px, concordo com vocês. Px é o peso vezes seno, porque está sem ângulo. Ninja. O P nós já sabemos que vale 80. E é seno de 30, né? Porque aqui ele falou que é 30 graus. Ele forneceu o seno de 30, queridão. 0,5. Portanto, o Px vale 40 newtons. Adorei as ideias de vocês, estamos muito bem encaminhados. O que eu faço agora? Calcula a força resultante. Como é que eu calcularei a força resultante? Tu vê, ó. Quais forças atuam no corpo agora? Eu decompus o peso em Px e Py. Nós sabemos que o corpo não está afundando no chão porque tem a força... Mas não podemos esquecer que essa corda está fazendo força. Está fazendo quanto? 100, cara. Está fazendo 100 newtons. Por isso que ele está dizendo que está subindo, né? Porque a força de tração da corda é maior que o Px, né? Normal e Py vão se anular. Então, quem é a força resultante entre o 100 e o 40? Claro, 100 menos 40. A força resultante é 60. Agora está finalizado. Já que eu descobri a força resultante, está multiplicando, passa, dividir por 8 e dividir por 2, 2 e 2, 30, 15, 7,5. 7,5 metros por segundo ao quadrado. Pô, cara, essa questão ela já tem nível médio no vestibular. Essa questão eu já acho ela uma questão honesta. Questão boa, poderia ser a questão mais difícil da nossa próxima prova, sem dúvida. Se
se tu for olhar, não é difícil, né? Porra, eu te pedi pra decompor um vetor, cara, que nem no começo do ano, calcular o PX. É pra ser ridículo, teoricamente, se o cara vem fazendo a sua parte, né? Se não, fica difícil, é claro. De repente, queria aprender a matéria do ano todo. Numa aula fica difícil. Mas tu vê, né? Tu decompôs o PX, viu que no eixo X tinha F e tinha PX se opondo, fez uma menos a outra para calcular a resultante. É até intuitivo, pô. E aí jogou no Física, meu amor. Então tu vê, essa é uma questão que para um primeiro ano de ensino médio é considerada média, pelo menos. Se tu dominar esse tipo de questão, tá bem encaminhado. Fala, meu querido. Aqueles 100 newtons ali no vídeo. Do enunciado. O enunciado afirma que tem 100 newtons na cordinha, então como a cordinha passa pela roda e está amarrada no corpo, eu sei que o corpo vai ser puxado para lá com 100 newtons também, né? Certo? Vamos não, sem problema. Vamos emendar 3 aqui, só para agilizar a nossa vida. Vamos emendar questão 3. Tudo universidade por aí afora, tudo questãozinha de vestibular. Federal, aparentemente, ó, Minas Gerais. Tem bolso! Durante uma aula de física, o professor Domingos Sálvio faz para seus alunos a demonstração que se descreve a seguir. Inicialmente, 2 blocos 1 e 2 são colocados um sobre o outro no ponto P, no alto de uma rampa, como representado nesta figura. Em seguida, solta-se o conjunto formado por esses 2 blocos, despreze a resistência do ar e o atrito entre as superfícies envolvidas. Assinale a alternativa cuja figura melhor representa a posição de cada um desses 2 blocos quando o bloco 1 estiver passando pelo ponto Q da rampa. E aí, galerinha, quando eu soltar esses 2 caras, como será o movimento deles, já que ele pediu para desprezar qualquer força de atrito? Os 2 blocos continuam juntos. Mas eu pergunto, por que esse bloco 2 não vai deslizar no bloco 1, já que não tem atrito entre eles? Sacanagem, né? Não vai deslizar porque não tem outro bloco? Não tem... Não, eu concordo que não tem atrito com o ar. Quer dizer que eles podem ir para lá livremente. Exato. Certo? Mas eu pergunto, também não tem atrito desse cara com a superfície, né? Não tem esse atrito, ele falou para desprezar, né? Sim. Então também não tem atrito desse com esse, né? Entre eles. Então eu fico me perguntando, por que esse bloco 2, já que não tem atrito na superfície do bloco 1, por que ele não desliza mais, então? Por que ele não cai mais que o outro? Porque as acelerações são iguais, porque a aceleração depende só da... Aceleração da... Não, a massa não. A massa, lembra da primeira aula de todas? Eu joguei um papel aberto e uma apostila, caíram juntos. E eu mostrei para vocês que a aceleração no plano inclinado é A vezes seno de alfa, G vezes seno de alfa. Gravidade? Ou seja, depende só da gravidade. Como a gravidade é a mesma, os blocos vão cair igualzinho. Mesmo que estivessem um fora do outro, se ele colocar um do lado do outro, eles vão deslizar para baixo com a mesma aceleração. Então não importa se eles estão um em cima do outro, se o 2 está em cima do 1, o que importa é que eles vão cair juntos, assim como em queda livre, eles cairiam juntos. Então a aceleração no plano inclinado não depende da massa. Por isso que eles vão continuar juntos e a figura A é a correta. Fala, meu querido. Mas se tivesse atrito, eles não cairiam? Se tivesse atrito, cara, eu teria que analisar o coeficiente de atrito entre esse e esse, e o coeficiente de atrito entre esse e esse, para poder dizer se o que ia acontecer. Então esse é um problema bem mais complexo. Letra A. Muito bem. Depois era a página... Exercício 4. Quem foi aqui a vítima? Obrigado, desculpa o incômodo.